Ultra leve. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do Ultra Leve, histórias com vida e vidas com história. A grande entrevista na Ultra FM. Ouça o programa sempre que quiseres, na internet em ultrafm.pt ou no blog ultralevenaradio.blogspot.com e também no Facebook. A minha entrevistada desta emissão do Ultraleve é uma mulher de armas, uma lutadora nata, das que fazem inveja a muitos homens com H grande. Nasceu no Montijo há 46 anos. É licenciada e pós-graduada em Geografia. Já foi professora de Geografia até ao ano letivo 2003-2004, na Escola Básica Pedro de Santarém, em Lisboa. É autora de diversos manuais escolares e até, imaginem, caros ouvintes, de livros de banda desenhada. Mas foi no desporto motorizado que deu o salto para as luzes da ribalta. Participou entre 94 a 2001 em diversas provas de moto, tanto a nível nacional como internacional, obtendo em ambas excelentes resultados. Em 2001, troca as duas pelas 4 rodas e participa em várias provas de todo o terreno. 2003 é o ano de mudança e decide pilotar um caminhão em pleno Paris-Dakar. Daí até hoje, nunca mais parou de correr e de vencer. Caros ouvintes, tenho o prazer de ter em estúdio a piloto Elizabeth Jacinto. Boa tarde, Elizabeth. Bem-vinda ao Ultra Leve. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje a conversa. É uma honra tê-la aqui. Ao longo da adolescência, os pais da Elizabeth nunca disseram, não andes de moto, que é muito perigoso. Não me disseram porque nunca lhes passaria para a cabeça que eu um dia fosse andar de moto. Portanto, eu, enquanto criança, enquanto jovem, tinha aquelas atividades todas próprias das meninas, brincar com bonecas, fazer os vestidinhos para as bonecas, ler uns livrinhos já na adolescência. Portanto, todas atividades tranquilas e calmas. Quer dizer, não passaria para a cabeça à minha mãe dizem para eu não andar de moto porque nem sequer a probabilidade disso acontecer existia no ar, não é? Portanto, a possibilidade de andar de moto foi algo que apareceu na minha vida já bastante mais tarde. Já era uma mulher adulta, já tinha o meu emprego, o meu ordenado e, portanto, a minha mãe já não tinha uma palavra que pudesse interferir nas minhas decisões, pelo menos assim de uma forma mais incisiva. E, portanto, a minha mãe, quando se apercebeu que eu andava de moto, já era um bocadinho tarde, porque já era naquela fase em que eu lhe aparecia à frente cheia de lesões, de gesso ou de canadianas, e portanto foi assim uma aflição para ela, mas isto só para dizer que de facto durante a juventude nunca se pôs a hipótese de andar de moto, nem fazer outras brincadeiras assim radicais, mais próprias dos rapazes, nem nada disso, pelo contrário. Como foi a adolescência de Elizabeth? Foi uma adolescência tranquila, pronto, estudava, tinha a minha meta de fazer o meu curso para começar a trabalhar, ia ao cinema, lia uns romances, nada de extraordinário, portanto, uma juventude relativamente tranquila. Que recordações tem da Cagiva 125, a primeira moto de Elizabeth? É verdade, foi a primeira moto, não consigo deixar de esboçar um grande sorriso, porque foi, se calhar, a única moto onde lhe vou dizer sinceramente chorei na altura de a vender. Porque, de facto, foi a moto que me permitiu dar os primeiros passos. Passos esses que não foi mais do que ganhar aquela segurança necessária para andar no meio do trânsito, na cidade. Porque eu tirei a carta e aprendi a conduzir praticamente na escola de instrução. Eu não tinha experiência nenhuma de moto. Normalmente as pessoas que vão tirar a carta já sabem andar de moto, eu não. E foi naquela moto que eu fiz as minhas primeiras superações todas. Lembro-me daquela insegurança de andar de moto, já por si, não é? Depois a insegurança de andar no meio do trânsito. A juntar a isso, a andar numa cidade grande que era Lisboa. Eu nasci no Montijo, vivi sempre no Montijo. Quando tirei a carta já estava a viver em Lisboa. E, portanto, lembro-me de sair de casa com os trajetos todos muito bem definidos, na cabeça para onde queria ir ali muito certinha, muito direitinha, muito insegura, diga-se a verdade. E lembro-me de parar nos semáforos e as pessoas pararem ao meu lado e fazerem comentários e rirem-se e meterem conversa comigo, porque naturalmente naquela altura não era hábito ver-se uma mulher andar de moto, ainda nem sequer havia a moda das scooters e, portanto, eu era uma novidade no meio da cidade. E, portanto, aquela moto foi uma moto com a qual eu me liguei muito. Foi com ela que eu fiz o meu primeiro passeio todo terreno, imagino. Não era nada uma moto própria para essas coisas. Mas nós, por
ter uma moto assim com o guarda-lamas alto, tipo motocross, decidimos inscrever no Clube do Terreno, começámos a receber em casa os folhetos dos passeios e um dia decidimos ir mesmo fazer um passeio. Claro, foi com aquela moto. Eu não tinha experiência nenhuma, não sabia absolutamente nada, dei 2 ou 3 quedas, o radiador da moto abriu, perdeu a água toda e eu, naturalmente, já não consegui fazer o passeio todo. Os 200 km que o passeio tinha, eu fiz 80. Mas fiquei com aquela sensação de paixão, que verdadeiramente era aquilo que eu queria como hobby, não é? Era uma brincadeira giríssima de fim de semana. E foi com aquela moto, de forma, quando chegou a altura de a vender, eu comecei a reunir as coisas todas para entregar ao novo proprietário, os documentos e tudo aquilo, e sentia-se um aperto no peito, que aquela era a minha motinha, era a primeira. Depois, quando mais nenhuma outra aconteceu essa emoção. Mas naquela, por ser a primeira, que foi a passar a primeira barreira, e foi o princípio de toda a minha história, foi com essa moto, de facto. Na altura, falava há pouco que veio de Montijo para Lisboa. Notou grandes diferenças? Atravessar o Rio Tejo? Sim, eu vivi em Lisboa, comecei a tirar o curso em Lisboa, comecei a dar aulas também em Lisboa, gastava nada mais, nada menos 4 horas em termos de transportes para andar de um lado para o outro, e viver em Lisboa para mim foi um ganhar tempo, porque depois comecei a viver e a trabalhar relativamente perto, e consegui voltar a fazer uma outra coisa, que foi ir a pé para a escola, não é? Para o trabalho, que para mim foi ótimo, que era como eu fazia no Montijo. E isso para mim deu uma certa folga. Agora, na realidade, em termos de circulação na cidade, para quem tem a carta há pouco tempo, de facto era assim um bocadinho emocionante. E claro que estranhei, naturalmente. Os alunos da Elizabeth sabiam que tinha uma moto? Ia de moto para as aulas? Claro que sabiam, eu ia de moto para as aulas, estacionava à porta. No princípio entrava de capacete no braço, depois passei a ter uma mala para guardar o capacete na moto e, portanto, entrava, ninguém percebia que eu vinha de moto ou não, mas claro que os alunos sabiam e gostavam. Sentiam a professora mais jovem, mais próximo deles, uma professora mais radical. Isso, de certa forma, facilitava um bocadinho o relacionamento entre nós. Portanto, eles ficavam com alguma curiosidade em relação à minha pessoa e aproximavam-vos um bocado, e isso tornava o trabalho mais fácil. E, por outro lado, eu também era uma pessoa que tinha alguma facilidade em me relacionar com eles. Sempre tive um bom relacionamento com os alunos todos e um convívio fácil. Mas isso, confesso que ajudava um bocadinho. E claro, eu tirava partido também um bocadinho disso, não é? Quando fazia falta, sempre ajudava. Porquê que escolheu ser professora de Geografia? Eu confesso que o meu curso de sonho enquanto adolescente era a Psicologia. Foi por isso que eu estudei imenso, foi por isso que eu me empenhei bastante. Acima de tudo, eu queria trabalhar relacionado com crianças, era a Psicologia Infantil que me entusiasmava. Lembro que nessa altura já havia aquela grande guerra das médias para entrar para a faculdade, e eu não tinha grandes capacidades económicas para estudar para longe de casa, não é? Sentia que tinha que entrar numa faculdade onde eu pudesse vir dormir a casa, porque as despesas depois seriam muitas. E, na realidade, nesses anos já as notas para Psicologia eram altíssimas. Eu lembro-me que não entrei por décimas. Por muito pouco. E então, calculando que corria esse risco, tomei também a opção de me candidatar à Geografia, sabendo que o meu futuro seria ser professora, seria dar aulas, mas era uma atividade que me agradava. Pronto, não era lidar com crianças, era lidar com adolescentes, mas era qualquer coisa que também me agradava e que eu tinha gostado imenso. Tinha sido uma disciplina onde eu tinha tido boas notas com muita facilidade e por isso acabei por me candidatar ao curso de Geografia, para o qual entrei em Lisboa, e achei que foi uma boa opção. Acabei o curso e comecei imediatamente a trabalhar, que era uma das minhas necessidades na altura. Alguma vez, durante o curso de Geografia, pensou em conhecer os montes e vales, como, por exemplo, a Ronda dos Castelos, a primeira participação numa prova todo-terreno da Elizabeth? Não, claro que não. Nessa altura, eu, quando entrei na faculdade, nem sequer tinha moto, só a tive já perto do final do curso, já quando estava a fazer a formação pedagógica para o ensino, e, portanto, estava muito longe dessa perspectiva de andar de moto, de fazer passeios, nada. Portanto, lembro-me muito bem esse primeiro passeio da Ronda dos Castelos, de estar na escola a ter uma reunião com as minhas colegas e com a orientadora de estágio e de estar sempre a olhar assim para o relógio com alguma descrição porque me queria ir embora de fim de semana e a reunião nunca mais acabava. Eu lembro-me bem, portanto, já estava no 5º ano, não era? No 6º, nesse caso, já estava mesmo a dar aulas, já estava mesmo a fazer o estágio. E, portanto, foi uma época importante da minha vida. No fundo, acabou por ser o princípio de tudo aquilo que eu consegui fazer. Foi a primeira de muitas aventuras. Exatamente, em 2 rodas. Sem dúvida que foi.
Foi uma emoção, imagino que eu chegar lá e ter os rapazes todos com aqueles grandes motões, tudo a fazer cavalos, e eu muito direitinho, a única coisa que eu queria não cair para o lado, nem sequer levantar a roda da frente, eu era capaz. As coisas mudaram muito desde esse dia até hoje, não é? E agir. Uma palavra, a vida é? É bela, é boa, é fantástica, há que saber vivê-la bem. Muito obrigado por ter vindo até à Ultra FM. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado. Elizabeth Jacinto. E chegamos assim ao fim de mais uma emissão do Ultraleve. O programa tem reposição às quartas-feiras, entre as 14 e as 15 horas, e às sextas, entre as 19 e as 20 horas. E na internet está sempre disponível em ultrafm.pt, no blog ultralevenaradio.blogspot.com e também no Facebook em Ultraleve Rádio. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Ultraleve. Ultraleve.